Vamos continuar a falar sobre a condição if e neste vídeo, de um modo especial, vamos fazer aqui uma abordagem bem detalhada daquilo que são os operadores de comparação e de relação. No vídeo anterior fizemos então uma introdução à condição if, isto é, um mecanismo ou a estrutura de código que nos permite avaliar uma determinada condição colocada então entre os parênteses. E a condição que nós aqui criámos foi avaliar o valor desta variável inteira anos-idade. Ora, nós definimos aqui um valor 35 e fomos avaliar aqui numa condição if, isto é, se anos de idade for maior que 34, ele vai executar o código que estiver dentro da chaveta. E quando eu falo deste código, eu posso estar, obviamente, a falar de uma imensa, vasta lista de instruções. Okay? Ora, o que nós fizemos aqui foi a utilização de alguns sinais que nós designamos por operadores de comparação ou operadores relacionais. E vamos aqui especificar quais são os sinais e quais são os respectivos resultados. Neste caso concreto, eu utilizei o sinal de maior que. Ora, é um sinal matemático, penso que toda a gente irá entender o que é que ele significa, isto é, se idade for maior, e por isso o sinal está virado para este lado, se for maior do que aquele. Havia até na escola quem ensinasse a forma de interpretação destes sinais de uma forma muito simples. Para onde estiver fechado o mais pequenino significa que o valor é menor, para onde estiver mais aberto é o valor maior. E é exatamente isso que acontece. O que quer dizer que eu, se quiser avaliar anos de idade como sendo menor do que 34, eu terei apenas que trocar a posição do sinal. E nesta questão, o que é que eu estou aqui a avaliar? Se anos de idade é um valor inferior ao valor 34. Ora, já vimos que não, porque anos de idade é igual a 35. E, portanto, se eu executar aqui o código, eu não vou ter qualquer apresentação de resultados, porque não havia aqui mais nada a apresentar. E, portanto, sendo esta condição falsa, porque anos de idade não é menor do que 34, é maior, então o que vai acontecer é que este código não é executado. No entanto, se eu alterar aqui para 36, obviamente que anos de idade passa a ser menor que 36. Portanto, esta condição passa a ser verdadeira e eu vou aqui colocar, em vez do tem mais de 35 anos, eu vou colocar verdadeiro. Ok? Vamos aqui executar e cá está o resultado verdadeiro. E, portanto, desta forma eu consigo condicionar a execução do meu código. Ora, eu vou aqui, no entanto, introduzir o else. Else significa, caso contrário, o que é que vai acontecer? Isto é, se aqui eu estou a avaliar se esta variável ou esta condição aqui é verdadeira ou falsa, e, por conseguinte, se ela for verdadeira, vai ser executado este código que aqui está. Quando eu introduzo aqui a estrutura else, imediatamente a seguir ao if, o que vai acontecer é que este código que aqui escrever apenas será executado se aquela condição for falsa. Portanto, se fizermos uma leitura literal do código que aqui está escrito, eu poderia dizer, traduzido para português, se anos de idade for menor que 36, executa o system.out.println verdadeiro. Caso contrário, executa o que está aqui dentro. Ora, eu não tenho nada lá dentro, neste caso vou colocar falso. E, por conseguinte, eu vou ter aqui sempre, pelo menos, uma apresentação, ou verdadeiro ou falso. Porquê? Na análise da condição que eu coloco dentro do if, ela vai-me resultar num valor verdadeiro ou falso. Ora, se for verdadeiro, executa a primeira parte do código, se for falso, executa a segunda parte do código. Eu vou, inclusive, usar aqui um comentário para colocar aqui true, e aqui embaixo false, apenas para leitura. Obviamente não necessitamos de estar a criar este tipo de comentários para perceber o que o código faz. Vamos executar e o que ele vai dizer é, então, verdadeiro. Reparem, se eu alterar para 33, o que ele vai dizer é falso. E, portanto, neste caso ele chegou aqui à leitura desta linha e verificou que anos de idade menor que 33 é uma declaração falsa, porque anos de idade tem 35. Ok? Então, neste caso, ele salta diretamente daqui
para o else e apresenta o resultado que aqui está. Ora, isto vai então permitir-nos ver agora, de uma forma mais detalhada, como é que nós trabalhamos estes valores. Vamos imaginar que o valor que nós queremos comparar é com o 35. E queremos saber se anos de idade é ou não igual a 35. Ora, a tendência normal seria para colocarmos o igual desta forma. Mas reparem o que é que acontece. Temos um erro. E temos um erro por uma razão simples. Dentro das instruções if, nós não vamos estar aqui a fazer uma atribuição de valor à variável. Porque aqui o que acontece é a atribuição do valor à variável. Ora, se eu vou utilizar o mesmo tipo de escrita para tentar verificar se a variável é igual àquele valor, eu não posso atribuir o igual, porque senão estaria a dizer que if e passa a ser anos de idade igual a 35. Não é isso que acontece. E, portanto, o próprio Eclipse vai gerar aqui um erro e vai-me dizer que esta situação não é possível. E ele tem até, não faz sugestões porque ele também não faz ideia do que é que eu quero fazer, basicamente. Mas ele poderia sugerir aqui uma correção muito simples, que é esta. Se eu quero avaliar se um determinado valor é igual àquele valor que ali está à frente, eu vou utilizar dois sinais de igual. Okay? E então, nesta circunstância, eu tenho anos de idade igual a 35 com dois sinais de igual. E então, neste caso, esta condição, como podem facilmente verificar, é verdadeira. Se eu executar, vamos ter aqui verdadeiro. Se eu alterar aqui o valor para 36, o que é que vai acontecer? Esta condição é falsa e, portanto, se eu executar, vamos ter aqui falso. Okay? Portanto, não esquecer que utilizamos sempre o duplo sinal de igual. Mas vamos ver o seguinte, e se eu quiser saber se uma determinada pessoa tem uma idade superior a, por exemplo, 50 anos. Ora, eu tenho aqui o valor 50. Eu quero saber se a pessoa tem 50 anos de idade ou mais. Ora, nesta circunstância eu não posso perguntar simplesmente se é maior de 50. Eu poderia, quando muito, arredondar isto e dizer se é maior de 49. Porque o 49 fica excluído e começa a contar a partir dos 50. Isto estaria correto. Mas eu posso, por uma questão de leitura, facilitar as coisas utilizando o seguinte mecanismo. Se for maior ou igual a 50. Ora, habitualmente na matemática o que acontece é um mecanismo diferente. Eu vou abrir aqui o Paint para tentar desenhar com o rato, que é um exercício difícil, mas que eu vou tentar fazer, que é aquilo que nos aparece na matemática. Ok? Vamos aqui selecionar qualquer coisa do género. E reparem, na matemática aparece o sinal maior ou igual. Certo? Ou então menor ou igual. Ora, no caso de programação, nós não temos a possibilidade de escrever desta forma. Então, o que nós fazemos, de uma forma genérica, é colocar os sinais seguidos um do outro. Atenção a um aspecto fundamental. Isto que eu aqui coloquei é completamente diferente disto. Ok? E reparem que imediatamente o Eclipse gera um erro. E, portanto, maior ou igual que 50. Ora, maior ou igual que 50, neste caso, é falso. Porquê? Porque a idade está em 36. Se eu executar, vai aparecer falso. Mas se eu mudar aqui para 78, obviamente vai ser verdadeiro. Se eu quiser verificar se a pessoa é mais jovem e, portanto, tem uma idade inferior ou igual a 50 anos, então o sinal que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar aqui à mesma o sinal. E isto é válido, ok? Não é válido colocar igual ou menor. Aqui vamos ter um erro. Então, nesta circunstância, quando eu quero colocar maior ou menor e igual, portanto, maior ou igual, menor ou igual, o sinal de maior ou menor precede sempre o sinal de igual. Então, eu tenho aqui maior ou igual que 50 ou menor ou igual que 50. Neste caso, é falso, porque não é menor nem igual que 50, é maior. Então, se eu alterar aqui para 18, aí vamos ter o resultado verdadeiro. Vamos avançar ainda um pouco mais e depois continuaremos no próximo vídeo com a análise de outros modelos de verificação desta condição, que é a seguinte condição. Vamos imaginar que eu quero saber se a pessoa tem uma idade
diferente de 50 anos. Ok? Se eu tiver aqui 50 e tiver aqui igual, o que vai acontecer é que esta condição é verdadeira. De facto, anos de idade é igual a 50 e por isso isto vai ser executado. E cá está, verdadeiro. Mas se eu quiser verificar que se idade ou anos de idade é diferente de 50, então nessa circunstância iríamos ter tendência a utilizar um mecanismo da matemática que seria mais ou menos este. Ok? Ora, no código Java e basicamente na sintaxe do estilo C ou C++, utiliza-se a diferença da seguinte forma. Põe-se um ponto de exclamação e depois o sinal de igual. E isto significa diferença. Ok? Portanto, se eu tentar utilizar aqui o maior ou menor, como se fosse na linguagem matemática, como podem verificar, o Eclipse vai gerar um erro. Então nós vamos ter aqui diferente de 50. E esta condição é falsa. É falsa porquê? Porque idade é igual a 50. Então, neste caso, vamos ter aqui falso. Se eu colocar aqui 10, obviamente que a idade vai ser diferente de 50 e vamos ter a condição verdadeiro.